Seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. É uma alegria muito grande poder receber você em mais um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina. Que bom que você está acompanhando o nosso canal, mas eu gostaria de fazer um pedido especial para você, que você possa se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho, para que você possa receber a atualização de todos os vídeos que são postados nesse canal da rede social. Porém, é uma alegria muito grande também se você pudesse compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares, que você possa distribuir esse material grandemente para que a palavra de Deus possa ser levada a outras pessoas que estão precisando ouvir. Muito bem, eu gostaria de mandar um abraço para Edma Gomes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de mandar um abraço também para o Vicente de Paulo Salvador, de Porto Velho, Rondônia. E também gostaria de mandar um abraço para Carlos Alberto, Pedro de Toledo, de São Paulo. Moacir Barbosa, de Sobradinho, Distrito Federal. E também João Fonseca, de Moçambique. Olha só onde está chegando a palavra de Deus, que maravilha, é uma alegria muito grande poder saber que os nossos irmãos lá de Moçambique estão recebendo também esse vídeo com muito carinho. Mas, sem muitas delongas, eu gostaria de começar apresentando as pessoas que irão participar conosco. Gostaria de dar um alô para o pastor Osmar, que está aqui conosco. Que bom que você está aqui, pastor. Olá, Charles. Olá, você que continua conectado conosco no Estudo Central. Não deixe, como já foi mencionado pelo Charles, de compartilhar esse link com mais pessoas e não nos abandone, esteja aqui conosco e nós vamos continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Amém. Gostaria de apresentar também o Franz, que está aqui conosco, lá do Parque Jataí de Votorantim. Como você está, meu amigo? Olá, Charles, como é que você está? Graças a Deus estamos bem. Agradecer o pastor Osmar aqui. É uma satisfação estar junto com vocês aqui, onde a gente vai fazer um estudo maravilhoso, conhecendo mais sobre esse Deus criador, amoroso, misericordioso e justo. E eu quero mandar um abraço para você que está em casa também, está nos assistindo. Um abraço para todos vocês. Beijo no coração e que vocês possam aproveitar esse estudo maravilhoso que nós vamos estudar aqui. Amém. Nós estamos estudando o livro de Salmos e é um livro muito interessante. Você que gosta do livro de Salmos, eu sei que muitas vezes você já andou folheando e tem alguns salmos prediletos ali, e eu gostaria de convidar você então para agora, nós, antes de iniciarmos, o estudo dessa série, que vai ser O Senhor Reina. O tema é O Senhor Reina. Eu gostaria de convidar o Fran para fazer uma oração para que a gente possa iniciar então. Vamos orar, vamos curvar a nossa face. Você que está em casa, curva a sua face também, vamos falar com o nosso Criador. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade aqui, onde vamos abrir a Tua Palavra e pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos compreender e, com a ajuda do Teu Espírito Santo, colocar em prática todos esses ensinamentos maravilhosos que vamos aprender no estudo do livro dos Salmos. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Olha, o tema da nossa lição é O Senhor Reina, lição número 3, e o verso para memorizar diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Uma das grandes questões da humanidade é de onde viemos e para onde vamos. Pastor Osmar, Deus, ele se apresenta como um criador. Que argumentos nós poderíamos passar para as pessoas que estão nos assistindo sobre a veracidade desse fato? O livro de Salmos, os salmistas que nós estamos estudando durante esse trimestre, eles têm um objetivo: colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus no centro da adoração, colocar Deus como o criador de tudo. Esse é o objetivo primordial, né? Então o salmista começa, como você leu o Salmo 93, o verso 1, na Nova Versão Internacional,
E aí, todo o estudo que vamos fazer esta semana gira em torno disso. Nós temos duas correntes fortes atualmente já há um bom tempo. Nós temos o evolucionismo, que é aqueles que acreditam que tudo surgiu de uma forma espontânea, né? E é muito difícil você chegar em casa e encontrar um carro, por exemplo, na sua garagem e perguntar ao seu porteiro de onde surgiu esse carro. Alguém vai dar uma explicação como esse carro apareceu lá. Então, se eu não aceito um carro na minha garagem, por que eu aceito uma árvore, o sol, a lua e as estrelas como um acontecimento? Essa é a primeira escola que nós poderíamos enumerar aqui, o evolucionismo. Mas a Bíblia, o salmista, ele foca num outro farol que vai iluminar a gente, no criacionismo, de que existe um ser que é onisciente, onipresente, onipotente, é eterno, que criou todas as coisas e as mantém. Esse é o nosso estudo dessa semana. Amém. E, Fran, eu queria conversar com você a respeito aproveitando esse gancho que o pastor deu, que eu entendo que o ser humano ele é feito para adorar. Se você adora a Deus, ok, mas tem muita gente que adora outras coisas, né? E eu queria ouvir um pouco de você, o que a Bíblia fala a respeito dos ídolos, né? Das coisas que nós adoramos, que pode ser uma estátua, pode ser o dinheiro, pode ser o meu emprego, pode ser, né? Qualquer coisa, a natureza, os astros, né? O que se comenta a respeito disso na palavra de Deus? Aproveitando aqui o verso para memorizar, aqui ele mostra que a gente tem um Deus que reina e também é um Deus que é poderoso. Se existe a criatura, é porque tem um Criador. O ser humano, ele não é uma ilha para viver isolado, afastado, sozinho. Ele sempre tem que se apegar a alguma coisa. Quando você não tem essa experiência religiosa com Deus, você passa a ser uma pessoa assim vaga, você sempre vai se apoiar e buscar alguma coisa, que é isso que você citou, alguma coisa materialista, ou se apegar a vãs doutrinas ou coisas vastas. Mas acho que o ponto interessante é o seguinte: quando você se depara com uma situação muito difícil na sua vida, e você começa a procurar respostas, e você não encontra, você começa a buscar um relacionamento transcendental. Você começa a buscar alguma coisa espiritual. E é aí que é a oportunidade que nós temos de levar essa esperança, de mostrar a esse Deus que Ele reina, que Ele é poderoso, que Ele é soberano e, acima de tudo, que Ele é justo e amoroso. Amém. Nós sabemos que a Bíblia ela fala em diversos salmos, principalmente sobre adoração a imagens, esculturas ou qualquer outra coisa, né? O próprio mandamento de Deus fala, né? Não amarás outros deuses diante de mim e tudo mais. Mas o mais interessante é que o ser humano ele sempre se apega a algo, né? Agora, como acreditar na criação, como a própria estudo da lição colocou, e também uma coisa que às vezes aterroriza as pessoas hoje é com relação ao juízo. Muitas pessoas têm dúvida com relação ao juízo, né? Se realmente vai acontecer, qual o momento que isso vai acontecer, né? Se Deus é o Criador, como é que Ele vai julgar, né? Então eu gostaria que o pastor comentasse um pouquinho a respeito disso, sobre o juízo. O que a gente pode passar para as pessoas que estão nos assistindo, se é uma coisa que eu tenho que ficar temendo, ou se não é uma coisa que eu tenho que ficar muito tranquilo. Gostaria que o senhor comentasse. O que eu tenho percebido e o que eu creio ao estudar, ao pesquisar sobre isso, é que as pessoas, nós temos medo do que nós não conhecemos. E é muito difícil compreender Deus. Se eu estou falando com alguém que não entende Deus, bem-vindo ao mundo dos seres humanos. Eu não entendo Deus porque Ele não é igual a mim. Ele é eterno, ou seja, Ele sempre existiu. Eu não posso, minha mente não comporta esta ideia de Deus. Então, o que eu não conheço, eu tendo a rejeitar. Assim são as tecnologias, as informações, né, as mudanças. Eu não conheço, eu rejeito. Então, há algumas cadeias, correntes filosóficas que tentam negar a existência de Deus. Mas os salmos, como o Salmo 19, né, os versos 1 em diante, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como negar as estrelas, o céu em sua órbita, não há engarrafamento nenhum. Como negar um sol com 15 bilhões de graus no seu núcleo? Quem acendeu isso? E como ele não se apaga ao longo das eras? Né? Uma folha
diferente da outra, um grão de areia diferente do outro, uma gota d'água na chuva diferente, um floco de neve nenhum é igual ao outro. A impressão digital num rosto tão pequeno, porque as pessoas são diferentes. Então, as evidências estão aí. Os salmos estão cheios de menções a isso aí, de que existe um Deus criador, nós somos feituras das suas mãos, nós somos o alvo do seu amor, do seu cuidado, ele nos fez, Davi, o Salmo 139 é fantástico. De modo assombrosamente me formaste. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, as evidências estão aí. Os salmos apontam, eram canções que eram feitas no particular ou no público para enaltecer esse Deus Criador, lembrando que o povo de Deus passou por muitas situações de cativeiro, 430 anos no Egito, 70 anos em Babilônia e assim por diante. Eles precisavam relembrar não de um Deus dos 2000 do Egito, dos 66 de Babilônia, mas do Deus único e verdadeiro, que o próprio Moisés, quando é encontrado, ele já não lembra mais. Amém. E só pode aproveitando falar. aí, isso que o pastor falou aí, da questão de justiça, porque quando a gente vê justiça, julgamento, a gente fica com medo, né? Mas como nós estamos estudando Salmos, e indo para os Salmos, capítulo 97, no versículo 1 e versículo 2, ele diz assim, ó: reina o Senhor e regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. E aí o versículo 2, ele diz assim, ó: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. A gente não tem que ter medo do julgamento, da justiça divina, porque o objetivo de Deus na vida do ser humano é salvação. O juízo de Deus, quando a gente fala em juízo, tem a ver com julgamento, o julgamento tem a ver com as leis de Deus, as ordenanças de Deus, os estatutos de Deus, são para o bem do ser humano, para colocar uma base, para colocar assim regras que vai favorecer a vida de cada um dos seus filhos. O que é que Deus espera? Que nós aceitamos Ele na nossa vida, e quando eu aceito Deus na nossa vida, eu coloco essa base desses estatutos e essas leis na minha vida. Isso vai ser para o meu próprio bem. Então a gente não tem que ter medo do julgamento de Deus. Agora, se eu não vivo de acordo com esses princípios, aí a história é outra. Então, preciso, para viver de acordo com os princípios que não são os que estão na palavra de Deus, eu preciso negar Deus. Exatamente. Deus não pode existir. Nós saímos de um turbilhão político recentemente. Sim. Então, famílias foram separadas entre um extremo e outro. A sociedade ficou polarizada. Mas quem acredita na palavra não é de um extremo e nem do outro. Você nem é de direita e você não é de esquerda. Você também não é do centrão. Nós somos de cima. Então, os salmos servem para lembrar isso. Que a forma de governo não é democrático, não é comunista, não é socialista, não é ditatorial. É teocracia. Né? É teocracia. É isso que o Salmo vem trazer. O Senhor reina. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse não é um versículo para pedir silêncio na igreja, mas para mostrar que, apesar das peripécias do homem nessa terra, dos conchavos políticos que o homem faz, existe um Deus que criou todas as coisas, que está governando todas as coisas. Ele reina. Isso é muito importante. Amém. Nós precisamos lembrar de que a forma de governo bíblico é o teocrático. É o Senhor quem manda e eu obedeço. Amém. E é importante a gente lembrar também, né, pastor, que Deus é amor. Deus não tem prazer na morte dos seus filhos. Então, para você que está nos assistindo, o juízo de Deus, ele é um juízo que acontece na sua vida, na minha vida, mas Deus não quer, de maneira nenhuma, que eu e você perca o céu. Porque Deus, a Bíblia fala, e os Salmos também comentam, que Deus esquadrinha os nossos corações. E nós seremos julgados com base no entendimento que nós tivemos da palavra de Deus. Então Deus não tem amor na morte dos seus filhos. Você pode ter certeza disso. Agora, para ter o juízo, é necessário ter uma lei. Porque não existe juízo sem uma base, né? Nós vivemos num mundo em que tudo é regido por leis, né? Se você está lá e comete uma infração de trânsito, você tem lá uma lei que fala que você cometeu uma infração e vai ser punido por isso. Qual é essa lei e o que a lei de Deus tem a ver com a aliança que ele fez com o seu povo? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos a coroa da criação de Deus.
Nós não somos como minerais ou pedras, seres que antigamente chamávamos de brutos, nem como a maioria dos seres vivos. Nós pensamos, nós temos livre-arbítrio, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Assim sendo, nós não podemos só pensar no que é legal. Eu vou fazer isso porque o advogado achou uma brecha aqui no processo, eu posso fazer isso. Não, isso aí não é considerado crime porque a lei está defasada. Então, nós não somos somente legais, nós somos morais. Então, nem tudo que é legal é moral. Perfeito. Então, muitas vezes eu não posso pegar o meu salário e colocar acima de todos, porque a lei me protege para fazer isso. Isso é legal, mas é imoral, porque tem gente na miséria. Então, eu preciso de uma equidade social. Então, equiparação salarial. Então, os salmos nos lembram disso, que Deus é o justo juiz. Então, nós estamos vivenciando o que os homens estão fazendo, por exemplo. Sim. O que eles fazem politicamente, sociologicamente, ecologicamente, o que as potências fazem com o mundo. Então eu quero tirar o juízo da mão de Deus e colocar nas minhas mãos. Como nós precisamos de moralidade para sermos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um ser moral, ele revelou isso em tábuas de pedra, que são chamadas de lei da liberdade, mas Jesus é a personificação dessa lei. Amém. Porque a lei, ela é fria, ela só exige justiça, ela não pode dar justiça. Mas Jesus, que veio e se tornou homem, ele não somente pode exigir justiça, mas ele pode conceder justiça. Então isso é importante. É um parâmetro para a gente não viver no caos. Uhum. Né? Ou seja, eu não posso estar acima da lei, porque seria um problema, apesar que muitos gostam. Né? Eu também não posso pisar na lei, eu tenho que viver a lei. E você realmente viver essa lei, você traz benefícios para você, como o pastor Osmar aqui, ele bem colocou. Ou seja, você imagine, você citou a questão do trânsito, né? Você tira as leis do trânsito, o mundo vai virar o quê? Um caos, o trânsito fica um caos. Sim. Você imagine o ser humano vivendo nesse mundo caótico, com muitas dificuldades, sem você ter um parâmetro, algo para te guiar. Então, Deus, no seu amor, na sua misericórdia e na sua justiça, ele nos presenteia com essa lei, para dizer o seguinte: meu filho, ó, eu te amo, eu quero te salvar, você é uma pessoa muito importante para mim. Então vai por esse caminho aqui, você vai encontrar a verdade e no final você vai ter a vida. Amém. Então nós entendemos que Deus fez uma aliança, essa aliança com o seu povo, ela se personificou na lei que nós devemos guardar e cumprir, para que no dia do juízo a gente possa estar de pé e ser julgado por essa lei. Essa lei, ela não nos condena, ela também não nos salva, mas ela nos direciona para o caminho da luz. Então, a lição, ela comenta que na aliança o principal chamado é permanecer fiel ao pacto, observando as leis divinas. Então nós podemos entender que a lei, ela faz parte do juízo de Deus e ela está intrínseca na salvação. Não tem como eu ser salvo sem ter um parâmetro. E esse parâmetro é a lei, não é isso? Tanto é que quando Cristo Jesus morre na cruz, qual foi a última frase que ele falou? Tetelestai, está pago. Ou seja, a lei tinha que se cumprir. Agora nós vimos Jesus como Criador, Jesus como Rei e Juiz, e agora nós entramos num ponto interessante, que é a governabilidade de Deus, né? Deus governa tudo. A impressão que dá, muitas pessoas pensam que nós somos largados aqui neste mundo, né? Que Deus colocou... É o deísmo, né? É, o deísmo. Deus colocou nós aqui neste mundo e largou a gente aqui e assim vamos viver a nossa vida. Como é que nós podemos passar para os internautas que estão nos acompanhando, para você que está assistindo o nosso canal, a seguridade de que Deus governa tudo? Ele está mantendo tudo, como falei já alguns exemplos sobre o sol, a lua, as estrelas, o mar no seu limite, etc. Porém, a gente também tem que aprender a ter uma relação com esse Deus. Algumas pessoas reclamam de que Deus não responde, ele responde. Ele responde com sim e com não. E muitas vezes o não é dado e você não aceita esse não. Deus não respondeu, eu estou há 40 anos buscando isso. Não, ele já disse não. 40 anos se passaram. Ele pode até mudar a ideia um pouquinho mais para frente, dadas as circunstâncias, mudar isso aí. Mas naquela época era não. Ou sim. É assim que a palavra diz. Sim, sim, não, não é a palavra do cristão. Não tem talvez, não tem vou ver se eu dou um jeito. Nós brasileiros estamos muito acostumados com esse jeitinho. Mas Deus já respondeu, disse não, agora é não.
Mais para frente, agora é o momento, é sim. Então Deus está governando, só que nós temos dificuldades, porque nós somos, assim, poderíamos nos intitular de filhos mimados, filhinhos de papai. E a gente não gosta do não. Então a gente procura a chapa política, a gente procura o representante político que fale o que eu quero ouvir, mesmo sabendo que essas coisas são inexequíveis, essas coisas são impossíveis, são utópicas. Eu vou querer seguir essas pessoas mesmo sabendo que essas coisas não podem ser executadas, as coisas mirabolantes. Quando Deus diz assim, meu filho não vai, isso não. Aqui sim, não. Deus governa assim, de forma clara, de forma justa. E nessa questão da justiça de Deus, até os que ele levará para um mundo melhor, serão julgados também. Pelo pacto que eles fizeram, se eles são fiéis ao pacto ou não. Então, isso é muito importante, né? Então, ou eu aceito essa governabilidade de Deus e me submeto, ou eu me revolto. E nós temos uma história de revolta no céu, onde um anjo se revoltou contra a governabilidade de Deus. Ele questionou o poder de Deus de governar e tinha uma intenção. Ele criou uma outra chapa de oposição a Deus, sim, para tentar tomar o lugar do próprio Senhor. Então, a gente pode estar em nosso coração cultivando pequenas rebeliões contra a palavra de Deus. E isso aconteceu no céu, e ele usa justamente o seguinte, a lei. Exatamente. Ele ataca a lei de Deus. E ele, como anjo querubim, ele assistia ao lado do trono de Deus. E se tinha alguém que conhecia a lei de Deus e sabia que Deus era santo, justo e bom, esse era o anjo Lúcifer. Então ele ataca a lei de Deus, e aí agora, para cooptar os anjos, ele fala o seguinte, ó, no meu governo não tem lei. É só você olhar para esse mundo de caos e ver o resultado realmente de tudo isso daí, né? Nós podemos entender, então, já indo para o finalzinho do nosso estudo, né, que, primeiro, o plano de Deus não é que o ser humano se perca. Segundo, quando nós olhamos para o plano da salvação de uma forma ampla, nós podemos entender que o mesmo Deus que julga é o mesmo Deus que advoga e é o mesmo Deus que nos salva. Então, isso nos dá uma grande segurança. Nós só podemos perder o céu por nós mesmos. Porque não existe outra forma de a gente perder o céu. Ele é nosso advogado e juiz. É o nosso advogado e juiz. Existe alguma outra forma, pastor, de a gente perder o céu? Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo. Ponto. Não são as obras que serão fruto do meu relacionamento com Deus, que no futuro, como cheque pré-datado, compensado, me salvará. Essas obras fazem parte do testemunho de uma pessoa que teve uma mudança de vida, uma pessoa que encontrou Cristo e que agora procura viver, mesmo que não consiga, de uma forma diferente. Esse é o papel da lei. Testemunhar de que você era um filho desobediente, mas agora, pela graça e pelos méritos de Cristo, você busca viver uma vida diferente. Porque senão, que tipo de filhos, de que obediência nós estamos falando, de que fé é essa que sem obra é morta? França, as considerações finais, então, para que a gente possa encerrar, e eu depois vou pedir para o pastor fazer uma oração. Mas já acabou? Já, o tempo é muito tão curto. Bom aqui, né? É muito curto e muito tema para a gente estudar. Tema tão né? gostoso para a gente estudar, né? Quero dizer para você que está em casa, que muitas vezes quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que nós não somos merecedores de nada. E você pode ter a certeza que você tem um Deus que te ama e que Ele está do teu lado e Ele quer te ajudar. E isso é graça, nós não merecemos. Mas a misericórdia, o amor de Deus é tão grande que Ele morre na cruz justamente para te conceder o perdão, para nos resgatar. E a única coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração, nos colocarmos na mão dEle e aceitar essa graça, aceitar esse presente, aceitar esse privilégio. Mas tem um detalhe, a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus, Ele trabalha em conjunto. Deus, Ele faz a parte dele, mas a nossa parte é aceitar a aliança, é aceitar os seus estatutos, aceitar as suas leis. E pode ter certeza que quando a gente faz a nossa parte junto com Deus, o maior beneficiado somos nós. Amém. Franz, muito obrigado pela sua participação. É uma alegria poder compartilhar o estudo da lição com você. Pastor, um último fechamento aí para a gente fazer a oração. Só reconhecer a governabilidade de Deus em minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso entender que Ele é justo, que Ele é amorável, que Ele é longânimo e que Ele tem sempre o melhor para mim. Se eu me submeto a Ele, a felicidade é garantida. Você está disposto a fazer isso? Vamos orar?
maravilhoso e eterno Deus. Queremos pedir que o Senhor possa blindar a nossa vida, que o espírito de rebelião de Lúcifer e de muitos que vivem nesse mundo não tome conta do nosso coração. Que sejamos sempre submissos ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia, ao que o Senhor já provou morrendo na cruz por nós. E que os frutos do Espírito Santo sejam vistos em nossa vida. Uma vida diferente, uma escolha diferente de vida, propósitos diferentes. Nós queremos ser não somente pessoas legais, mas pessoas morais como o Senhor é. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo Estudo Central.